Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. E chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos bastante temas importantes para trazer para vocês. Vamos falar da renovação contratual do Vasco com a capa que tá dando o que falar. Um jornalista trouxe uma informação aí de que o Vasco estendeu esse contrato nos últimos dias da gestão Alexandre Campelo e foi retirada uma cláusula que beneficiava o Vasco no contrato anterior, que iria apenas até abril. O ano que vem, né, de 2022, vamos falar da situação do volante Rômulo e muitos outros temas importantes. Então deixa o seu like no começo do vídeo, que eu sei que depois tu vai esquecer. E se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bom, vamos dar uma explicada um pouco nessa situação do contrato do Vasco com a capa. O Vasco tinha trocado de fornecedora de material em 2020, lá no começo do ano, período esse de ano eleitoral. O Vasco não estava satisfeito com a Diadora, inclusive tinha que pagar para poder utilizar a Diadora. Foi um contrato bem lesivo que foi assinado ao Vasco e no término ali, no último ano da gestão do Alexandre Campelo, ele conseguiu trazer a capa novamente ao Vasco, uma fornecedora de material que o torcedor tem um carinho muito grande, que foram de longe aí os anos de glória do Vasco, as principais conquistas ali de 1997 até o começo dos anos 2000. E a parada é a seguinte: quanto a renovar o contrato com a capa, de boa, acho os uniformes bonitos, de boa qualidade, acho interessante essa linha Supporter e esses outros uniformes mais baratos que a capa usa. Dá uma oportunidade bacana para pessoas que têm uma renda um pouco inferior comprar um produto oficial do Vasco de boa qualidade, como essa camisa aqui. Então, tenho gostado bastante, sim, da situação do Vasco com a capa. Porém, uma situação que foi levantada pelo companheiro Fábio Torres do Papo na Colina, que me causa extrema estranheza, que o Vasco, através do ex-presidente Alexandre Campelo, nos últimos diazinhos da gestão dele no clube, ele assina uma renovação contratual com a capa até dezembro de 2024. Como assim, Dieguinho? Ele assinou um contrato até depois da gestão que acabou de iniciar agora, deixando a gestão de mãos atadas. E o mais esquisito é que quando o Vasco faz um contrato com a capa no ano ali de eleição, o contrato foi apenas até abril de 2022, daqui menos de um ano, com a possibilidade colocada em contrato. Caso o Vasco recebesse uma proposta financeira superior da capa de determinadas empresas, o Vasco poderia rescindir o contrato sem ter que pagar nada. Então foi algumas cláusulas que a capa topou para poder pegar o Vasco, sabendo que teria eleições e poderia mudar a presidência. E quem quisesse chegar ao Vasco poderia, né, querer trazer uma outra fornecedora de material, talvez uma proposta financeira superior à que a capa hoje paga o Vasco. E o esquisito que o Alexandre Campelo renova esse contrato nos últimos dias de gestão e retira essa cláusula que tinha no contrato, aonde caso o Vasco recebesse uma proposta superior ao que paga a capa, esse contrato poderia ser rescindido. Inclusive, a matéria do Papo na Colina trouxe a informação de que a diretoria atual do Vasco só veio saber dessa situação após tomar a posse do clube. O caso está sendo debatido internamente no Vasco para eles saber quais medidas serão tomadas. Qualquer novidade sobre, eu trago para vocês aqui no canal. E aí, o que vocês acharam dessa situação toda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. No mínimo, é extremamente antiético, né? Até porque quem teria que fazer esse novo contrato aí seria a nova gestão, seja o presidente que fosse, ou o Salgado, que é o atual, se fosse o Leve, fosse o Júlio, fosse o Frias, ou quem fosse. Eles que teriam que negociar um novo contrato com o Vasco. Não nos últimos dias, acabando a gestão, você fazer um contrato até 2024 e ainda assim retirando essa cláusula que dava possibilidade para a nova gestão poder trazer um novo fornecedor de material. Enfim, quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, para finalizar, vamos abordar alguns temas aqui importantes.
O Vasco está fazendo bastante sucesso nas redes sociais aí, através de uma campanha espontânea lançada por seus torcedores, o Vaspix ou Vasco Pix, onde torcedores aí se mobilizaram para poder estar ajudando o clube. E hoje o presidente Jorge Salgado deu uma entrevista aos companheiros do Globoesporte.com e comentou que já levantaram mais de 300 mil reais com doações dos torcedores do Vasco. Curiosamente, tanto o Alexandre Pássaro como o Marcelo Cabo também doaram e colocaram nas suas redes sociais aí o comprovante do Pix deles. E eu vou deixar vocês aí agora com um trechinho da entrevista do presidente Jorge Salgado ao Globoesporte.com comentando essa situação. Já são mais de 300 mil reais em doações em praticamente 2 dias. É um movimento legítimo e muito importante para o Vasco. Nosso financeiro vai fazer uma prestação de contas detalhadas em breve de todas as doações, mas é importante frisar aqui que continuaremos trabalhando incansavelmente para gerar novas receitas e tirar o Vasco dessa situação delicada. O Vasco é gigante, a torcida do Vasco é gigante e mais uma vez mostrou isso, afirmou. Não existe nenhuma torcida como a do Vasco no mundo. Eu acho que a transparência com que a gente lidou com o balanço na última sexta-feira foi fundamental para que os vascaínos mais uma vez se unissem em prol do clube. Essa é uma demonstração de união que nos incentiva cada vez mais a mudar o cenário financeiro do Vasco. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar um pouco do volante Rômulo. O jogador chegou cercado de muitas expectativas, tanto positiva quanto negativa. A positiva dele voltar a jogar aquele futebol aonde ele foi revelado no Vasco, ali em 2010, 2011 e até a sua saída em 2012. E por outro lado, a preocupação física. Ele foi um jogador que operou o joelho 2 vezes no Spartak de Moscou e após o seu retorno ao Brasil, tanto no Flamengo quanto no Grêmio, não conseguiu ter uma sequência. E o jogador, com apenas 38 minutos jogados na partida contra o Madureira, sentiu uma fisgada na coxa e pediu para ser substituído. E o Marcelo Cabo foi perguntado sobre o tema na Vasco TV e ele respondeu. Inclusive disse que a situação do Rômulo não preocupa, já foi feito um exame, né, e não apontou nada demais não, foi apenas mesmo um incômodo. Eu vou deixar com vocês aí o Marcelo Cabo analisando a partida do Rômulo e dando mais detalhes para vocês de como chegar a essa conclusão de colocar o volante em campo. A gente fez uma reunião essa semana para analisar o aproveitamento do Rômulo. O Rômulo estava pautado para jogar 45 minutos. E aí era a minha opção de iniciar com ele ou eu entrar com ele durante o jogo. Como eu conheço bem aqui e sabia que ficaria um jogo de muita bola aérea, muita segunda bola, e o Rômulo tem como um dos seus pontos fortes a bola aérea, eu optei em começar com ele, utilizá-lo no primeiro tempo, tá? E no intervalo ele iria sair, que estava planejado para ele 45 minutos, como para outros jogadores que nós usamos assim, né? No final do jogo ali ele sentiu a perna pesar um pouco, então ele é um jogador muito experiente, pediu para sair 5 minutos antes, da onde ele sairia normalmente no intervalo. Mas o primeiro exame do vestiário não é nada. Eu conversei pessoalmente com o Rômulo, ele falou que não chegou a fisgar, não chegou nada. Ele vem de um trabalho muito bem feito pela preparação física e o planejamento era os 45 minutos para que ele pudesse já ganhar ritmo conjunto. E é o que vocês viram no tempo que ele estava em campo. Um jogador muito experiente, que organiza muito a saída de bola. Nós ganhamos muito na bola aérea dele. Haja visto que hoje o Vasco, com -1, não tomamos gol de bola parada, né? Eu reputo que o gol do Madureira foi uma bola que o jogador do Madureira puxou para a área de costa e eles tiveram a felicidade de cair no segundo pau num jogador, como poderia ter caído na cabeça do Tenório. Então, assim, o Rômulo se ouve muito bem, tranquilizar a torcida do Vasco, já foi feita uma primeira avaliação dele, então não é nada demais, ele só antecipou sua saída em 5 minutos, que ele sairia no intervalo. Bom, galera, e para não ficar só nas palavras de Marcelo Cabo, o próprio Rômulo foi à sua página oficial no Twitter e comentou sobre essa sua saída aos 38 minutos do primeiro tempo e disse que não é nada demais não e tranquilizou os torcedores do Vasco. Derrota nunca satisfaz e sou estranho falar em felicidade nesse contexto, mas foi o que me marcou em campo. Hoje senti algo próximo da minha estreia no profissional. Que prazer, sensação boa durante o jogo. Certamente o sentimento pelo Vasco conduziu essas emoções. Vamos que vamos, próximo jogo. Quanto à minha substituição precoce, obrigado pelo cuidado e torcida de vocês. Sabemos que a retomada de ritmo e da melhor forma nunca é uma linha reta.
Eram quase 6 meses. Natural que seja gradual, mas não se preocupem. Estamos muito otimistas com 2021. Bom, rapaziada, é isso. E aí, Rômulo preocupa, não preocupa? A mensagem foi bem positiva, ele tá confiante em ter um 2021 muito bom, mas a gente sempre fica um pouquinho sim com aquele pezinho atrás, porque o Rômulo, né, tem um histórico recente de poucas partidas utilizadas nos últimos anos. Mas enfim, torço para que ele possa recuperar o seu grande futebol e que possa ser uma peça muito útil ao Vasco, tanto nessa temporada como nas próximas. E para quem está preocupado do Rômulo jogar pouco, o contrato que o Alexandre Pássaro fez deixa o Vasco super tranquilo. O Rômulo vai ganhar por produtividade. Se ele jogar, ele ganha. Se ele não jogar, ele não recebe. O jogador topou assinar esse tipo de contrato. Então, quanto à utilização baixa do Rômulo, não se preocupem do Vasco. Pô, tá pagando caro por um jogador que não jogou. É com o próprio risco do Rômulo. Se ele jogar bastante, ele recebe. Se não jogar, infelizmente, não recebe. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento o Dieguinho volta. Vasco, tamo junto. Valeu! Fui!